Nessa noite, amados irmãos, eu gostaria de refletir com os queridos a partir do tema Jesus, o excelente caminho. E nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, e leremos o versículo 6. Jesus, o excelente caminho. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Nos diz a sua palavra: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Queridos e amados irmãos, Jesus é o excelente caminho. E nessas palavras, nós aprendemos o porquê ele é o excelente caminho, porque a sua própria pessoa é excelente. E ele, nesse discurso, nessa palavra, direcionada àqueles que estavam ao seu redor, ao povo judeu, lá em Jerusalém, ele afirmou veementemente: eu sou o caminho. Então nós somos chamados a olhar para Cristo Jesus e entender que ele é o caminho, e olharmos para a sua identidade. Por exemplo, é importante que compreendamos que Jesus Cristo, ele é o próprio Deus. Isso diz muito sobre o caminho que ele propõe a cada um de nós. Nós lemos em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amados irmãos, isso é tão relevante. Nessa semana, eu estive no mecânico, tratando das questões que o mecânico pode tratar, me ajudando, quebrou uma coisa, eu fui lá no mecânico e conversando com ele. Ele foi muito atencioso e nós começamos a conversar, e ele perguntou sobre o meu trabalho, e aí eu disse que era pastor, e aí nós começamos a conversar. Isso conversando com o dono da mecânica. E aí muitas questões surgiram, muitas dúvidas vieram, e nós fomos compartilhando e falando da Bíblia. Eu falei que teríamos aula hoje na escola bíblica, e eu fiquei tão feliz. Ele veio para a aula da escola bíblica, assistiu a aula. Mas nessa conversa, e nesse diálogo, em dado momento, ele disse: não, mas vocês creem que Jesus é Deus, não é? Eu digo: Jesus é Deus. Não, mas eu não creio nisso, porque minha família vem de uma outra linha religiosa, e nós não cremos nisso. Eu disse: tudo bem. Aí fui conversando com ele, e compartilhando com ele. Espero que tenha outros momentos de evangelização. Mas a compreensão sobre Jesus como Deus é fundamental para a nossa caminhada. Porque ele é Deus, ele pôde morrer por nós e derramar um sangue que nos permite uma perspectiva de vida eterna. Porque ele é Deus, ele teve a autoridade de dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque ele é Deus, ele pôde dizer: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Porque ele é Deus, o evangelista João testemunha acerca dele, dizendo: olha, Jesus, ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o próprio Deus, que é o caminho que se apresenta a cada um de nós, um caminho excelente. Então este caminho é excelente pela identidade da pessoa que nos apresenta o caminho. Um Jesus que é o próprio Deus, Jesus que é um servo, e que veio ao mundo, e que se esvaziou-se para estar conosco, segundo nos apresenta em Filipenses. Nós lemos em Filipenses 2, de 6-8, que aliás era provavelmente um hino da igreja primitiva, que sendo em forma de Deus, versículo 6 de Filipenses 2, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, não se abraçou ao fato de que era Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Se continuarmos a leitura, nós lemos: pelo que Deus o exaltou sobre todas as coisas. Jesus, o caminho, abraçou a forma de servo. Ele veio para nos servir, para nos acolher.
para nos apresentar um direcionamento. Por isso, o caminho proposto por Cristo é excelente. Porque não é qualquer caminho, mas certamente um caminho marcado pela autoridade que advém do alto. Amados irmãos, nós lemos em Mateus 7, 28 ao 29, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, e Jesus falava sobre o caminho, e concluindo então Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Um caminho que é apresentado com autoridade. Os irmãos imaginam numa situação em que nós estejamos, um cenário em que nós não conhecemos. E aí alguém que é uma autoridade diz, vá por ali. E a partir desta autoridade nós correspondemos e vamos por ali, porque a pessoa conhece o contexto, conhece os caminhos, conhece o cenário. Amados irmãos, Jesus nos chama para o excelente caminho. E Ele nos chama porque Ele é Deus e nos ama. Ele nos chama porque Ele veio para servir a humanidade. Ele nos chama com uma palavra de autoridade. Esse é o excelente caminho, porque Jesus morreu e ressuscitou por nós. Nós lemos também nas Escrituras, em 1 Coríntios 15, de 3 a 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Nós devemos trilhar o excelente caminho, porque Jesus é excelente. E Ele não só morreu por nós, como ressuscitou. E isso nos dá, amados irmãos, esperança quanto à vida. Porque frequentemente enfrentamos adversidades, queridos irmãos. Frequentemente nós somos abalados por circunstâncias adversas, amados irmãos. Mas quando entendemos que Jesus é Deus e nos apresenta um caminho, quando entendemos que o Senhor age sobre as nossas vidas e opera como se servo fosse sobre as nossas vidas, embora seja o Senhor dos senhores, quando entendemos que em Cristo e no caminho excelente de Cristo há autoridade da parte de Deus, quando entendemos que Ele morreu para que eu pudesse trilhar o bom caminho, o excelente caminho, mas que também ressuscitou, nós compreendemos, nada pode impedir os propósitos de Deus para a nossa vida. Porque nos diz a Bíblia, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amado irmão, amada irmã, trilhe o excelente caminho, que é Jesus. Trilhemos o excelente caminho, que é Jesus. Pois esse caminho não só é excelente em função da identidade de Jesus Cristo, como também é excelente porque nele nós temos acessos ou somos atravessados por conhecimentos que são transformadores. Disse o Senhor Jesus, eu sou o caminho e a verdade. Eu sou a verdade. É um caminho proposto da parte de Deus a cada um de nós, que implica numa caminhada pela fé, que nos permite acesso às Escrituras Sagradas, a compreensão da orientação de Deus para cada um de nós. Orientação esta que vai penetrando em nossas vidas, penetrando no nosso coração e transformando o nosso interior e nos permitindo um novo olhar, uma nova perspectiva. Por isso que o texto sagrado diz, aquele que está em Cristo, ou no caminho, poderia dizer, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A palavra que a ideia de nova criatura é metanoia, isto é, mudança de mente, mudança de olhar,
uma compreensão renovada a partir da ação do Espírito Santo em nossas vidas, provocada pela entrega a Cristo Jesus, pela experiência em andar no caminho. Amados irmãos, a excelência dos ensinamentos de Cristo está na sua atemporalidade, na sua profundidade, na sua capacidade de mudar o nosso íntimo, o nosso interior, amados irmãos. Aqui não há uma dimensão de ter que obedecer determinadas leis, não. Aqui há uma dimensão de uma mudança interior no íntimo, no mais profundo, que nos impulsiona, que nos desperta, que nos instiga a ter uma vida renovada em Cristo Jesus. É claro, queridos irmãos, nós somos pecadores. É claro, queridos irmãos, nós falhamos. Mas isso não deve nos arrancar deste caminho. Muito pelo contrário, nós devemos nos aproximar ainda mais de Cristo e dizer: ó Deus, eu quero trilhar o excelente caminho. Eu quero acolher a Tua palavra para a minha vida. Eu quero, Senhor, ser tratado por Ti. Eu quero, Senhor, ser tocado por Ti. Eu quero, Senhor, que o Senhor trate e mude o meu coração. Os irmãos sabem que coração, para a literatura bíblica, significa não é só uma simbologia que remete às emoções, mas diz respeito à mente, às emoções e aos desejos. E Deus quer tratar o seu coração. Isso é tão forte, amados irmãos, que nós lemos em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar. Tudo. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amados irmãos, Jesus é o excelente caminho, pela sua identidade, pela sua pessoa. Jesus é o excelente caminho, porque ele nos apresenta a verdade, nos dá um direcionamento que nos permite grandes transformações. Jesus, ele é o excelente caminho, porque ele construiu um caminho marcado por amor e sacrifícios incomparáveis. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Caminhando com Cristo, nós temos a vida, e essa vida foi construída com amor e sacrifício incomparável. O Senhor nos amou, e tanto nos amou, que o evangelista João traduziu isso no capítulo 3, versículo 16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um caminho construído em amor. É uma proposta que flui de um coração amoroso de Deus para com cada um de nós. É uma proposta que tem como intenção uma transformação na vida de cada um de nós, uma transformação da nossa família, um agir maravilhoso da parte de Deus sobre as nossas vidas e a partir das nossas vidas. É um caminho que é apresentado em amor, mas que também é construído a partir de um sacrifício inigualável, incomparável, incompreensível, queridos irmãos. O profeta Isaías, antevendo o sacrifício de Cristo Jesus, 700 anos antes do seu sacrifício, ele nos diz, Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amados, um caminho construído em amor, um caminho a partir de um sacrifício profundo por cada um de nós, um caminho cujo propósito é nos levar à vida. Os amados irmãos se lembram de João 10:10, eu vim, disse Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, o excelente caminho, pela sua identidade,
pelos seus ensinamentos, que uma vez acolhidos, transformarão as nossas vidas. Pelo seu comprometimento em amor e em sacrifício, em construir e nos apontar este caminho. E porque este caminho leva a Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amados irmãos, existe uma falácia, uma mentira no mundo de hoje, de que todos os caminhos levam a Deus. Não. Há apenas um caminho. O excelente caminho. Cristo Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Este é o excelente caminho porque nos leva a Deus. Este é o excelente caminho porque coloca em nós a esperança da vida eterna. Esse é o excelente caminho porque nos permite entender que Deus está conosco e se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é o maravilhoso caminho, pois não apenas remete a Deus, mas nos apresenta um conhecimento que à época de Cristo Jesus era um conhecimento não palatável, não aceitável, não acolhido com muita facilidade. É um caminho que leva a Deus, que é nosso Pai. Um Deus que é Pai. Um Deus que quer acolher a sua família. Deus que ama. Deus que podemos nos aproximar em Cristo Jesus e dizer: Pai querido, Paizinho, Pai amado. Deus que se alegra quando o seu povo se volta a Ele. Que fica feliz quando há um quebrantamento diante dEle. Que restaura toda e qualquer pessoa que reconhece os seus pecados e que se quebranta perante o Senhor e diz: Senhor, eis-me aqui. Os irmãos se lembram da história que o Senhor Jesus comentou, compartilhou, falando de um sacerdote que entra no templo, de um religioso que entra no templo e começa a adorar a Deus e diz: Senhor, graças te dou, Senhor, porque dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, conheço a tua lei, vivencio todas essas coisas, graças te dou. Jesus não falou que esse homem estava mentindo, mas ele deu uma ênfase em outro homem, que não teve nem coragem de entrar no templo. E que na porta do templo batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, que sou pecador, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou limitado, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, cuja história, a minha história, é tão vergonhosa, Pai. E disse Jesus que esse segundo homem saiu justificado e não o primeiro. O que isso nos ensina, amados irmãos? Nos ensina que há um excelente caminho, certamente. Nos ensina que este excelente caminho é construído por alguém cuja identidade é o próprio Deus. Nos ensina que o excelente caminho, claro que tem uma palavra de transformação, uma palavra de redirecionamento, uma palavra que vai redundar em bênçãos para mim, para vocês e para aqueles que amamos. Nos ensina ainda que este caminho nos conduz à vida. E que para que este caminho existisse, houve um alto preço que foi pago por mim e por você. Mas também nos ensina que o caminho que aponta para Deus e para o Pai é um caminho marcado pela misericórdia. É um caminho que diz respeito a cada um de nós. Porque não há quem se aproxime de Deus completamente puro. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz: não há um que busque a Deus, nenhum que busque a Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Querido irmão, querida irmã, vocês que me ouvem nessa noite, que nós possamos trilhar o excelente caminho. Um caminho que nos conduz à salvação. Um caminho que nos permite restauração.
Um caminho que, uma vez alcançando as nossas vidas, nos permite a experiência do perdão, a possibilidade de uma nova vida, a perspectiva da eternidade junto ao Pai. O excelente caminho que permite com que as amarras demoníacas que possam talvez estar nos prendendo, possam ser destruídas e possamos viver a liberdade de caminhar em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, no caminho feito por esse amado Mestre, pelo nosso irmão, pelo nosso Pai, o Senhor dos Senhores. Que você siga o perfeito caminho. Quero convidar o Ministério de Louvor a estar aqui. Quero convidar os irmãos a abaixarem as suas cabeças, a orarem ao Senhor. Talvez você possa perceber que Deus tem te chamado para este excelente caminho. Talvez você possa, nessa noite, abraçar o compromisso de trilhar o excelente caminho que foi construído por Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, que morreu, mas que ressuscitou e hoje está junto com o Pai. E hoje está junto com o Pai. Esse é o excelente caminho. Vocês atentaram à letra desse louvor? Uma poesia que tem tanta profundidade para cada um de nós, porque importa que ele cresça. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, as palavras de João Batista, reconhecendo a grandiosidade de Cristo Jesus, o excelente caminho. Nele está a minha vida. E eu caminho com certeza de que Ele virá. Porque Jesus morreu e ressuscitou. E a igreja de Cristo, voltando-se para o Senhor, diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós cremos que o Senhor virá. É por Ele que nós gastamos, aplicamos a nossa vida. Porque Ele é o dono dos nossos dias. Ele endireita as nossas veredas. Ele nos permite que, uma vez diminuídos, o Senhor possa crescer em nós. Isso é um privilégio. Amados irmãos, Jesus é o excelente caminho. Que possamos ter a alegria de trilhar esse caminho. Que possamos poetizar este caminho. Que possamos nos entusiasmar caminhando este caminho. Que possamos ter a experiência da restauração, do quebrantamento, da transformação que este caminho permite àqueles que seguem o caminho. Cristo Jesus, o nosso Salvador, o Salvador do mundo. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você tem trilhado o caminho, celebre o Senhor. Se você ainda não está caminhando nesse caminho, no caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se você não tem trilhado esse caminho, eu quero te dizer nessa noite: decida-se, coloque-se diante de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero trilhar o caminho. Eu gostaria que o Ministério de Louvor cantasse mais 2 estrofes. Eu não vou me demorar, porque nós celebraremos a ceia do Senhor. Apenas 2 estrofes. E se porventura Deus tocou no seu coração e você quer se entregar a Cristo nessa noite, veja bem, eu não vou apelar, eu não vou insistir. Eu quero dizer apenas que Deus está te dando a oportunidade, você que ainda não se entregou a Cristo Jesus, de dizer: Senhor, eu quero trilhar o excelente caminho. Se Deus falou o seu coração, vem aqui à frente. Eu gostaria de orar por você. Nós vamos orar agora pelo Pedro, pelo Lucas, que querem diante de Deus dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero trilhar o excelente caminho. Como estamos felizes. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Queremos orar por vocês como igreja. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós nos alegramos pela vida desse jovem, Senhor, que vem à frente.
uma compreensão espiritual de que o Senhor é o caminho. Como tua igreja, nós queremos pedir por eles, pedir que o Senhor possa abençoá-los grandemente, que o Senhor possa operar na vida do Pedro, na vida do Lucas, que o Senhor possa direcionar a sua vida, que eles possam ser redirecionados para o excelente caminho, que eles possam ter experiências profundas com teu Santo Espírito. Ó Deus, como igreja nós clamamos, abençoa-os grandemente, Senhor, e que eles possam ter essa experiência maravilhosa, Pai, e que o Senhor possa abençoá-los, não só eles, mas as suas casas e as suas famílias. Como igreja, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai. É no nome de Jesus que te oramos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, Pedro. Que Deus abençoe, Lucas. Deus abençoe. Podem ir. Deus abençoe.